Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Com essa estratégia, a existência do filho de Jesus e Maria, Josefes, também foi convenientemente disfarçada no Ocidente. Ele geralmente era descrito como filho de José de Arimateia, ou às vezes seu sobrinho, que sem dúvida era. Em qualquer desses papéis, ele não era uma ameaça ao esquema ortodoxo e, de fato, as duas definições de seu relacionamento, filho e sobrinho, tinham uma base genuína, pois ele era herdeiro da distinção Ramateu. Quando Jesus se tornou Davi, seu irmão Tiago se tornou José. Essa situação só mudou quando Jesus, o jovem, atingiu a idade em que poderia herdar o título. Depois da morte de Jesus, o Cristo, seu filho mais velho, Jesus, o justo, tornou-se o Davi. Seu filho mais novo, que seria Josefes, o irmão do novo Davi, passou a ser José. O designado príncipe da coroa, Ramateu. Mas até então, enquanto seu irmão Jesus justo, chamado de Gais, ou seria Jesus nas histórias do Graal, estava no exterior em Roma e Jerusalém. O pai adotivo e tutor legal de Josefes foi o seu tio Tiago, o prevalecente José de Arimateia. Posteriormente, o primogênito de Jesus foi Galians, que seria chamado Alen na tradição do Graal. De acordo com o costume do matrimônio dinástico, Jesus justo tinha se casado primeiramente em setembro de 73 depois de Cristo, e sua esposa era neta de Nicodemos. O legado do parentesco de Davi, que seria representado como o domínio do Graal, foi prometido a Galiens, e com o tempo formalmente passado a ele por seu tio e guardião, Josefes. Mas Galiens se tornou um celibatário convicto e morreu sem filhos. Assim, a herança do Graal reverteu para a linhagem menor de Josefes, passando para o filho Josué, do qual descendem os reis pescadores da Gália. Como mencionado anteriormente, José de Arimateia estivera na Grã-Bretanha com o filho mais velho de Maria, Jesus justo, de 12 anos de idade, em 49 d.C. Esse evento é bem lembrado na tradição do oeste da Inglaterra e evidenciado na famosa canção de William Blake, Jerusalém. As histórias contam como o jovem Jesus caminhou pela costa de Exmoor e foi até a vila Mendip-de-Pride. Como aqueles pés da realeza realmente caminharam sobre o verde das montanhas na Inglaterra. Embora os pés do filho e não do pai, uma pedra em memória de seus pais, Jesus e Maria Madalena, foi colocada na parede sul da capela de Santa Maria de Glastonbury. Essa pedra, que permaneceu no local da capela original do primeiro século depois de Cristo, tem a inscrição Jesus Maria. E com o seu tempo, sendo uma das relíquias mais veneradas da abadia, tornou-se um lugar de oração para peregrinos na Idade Média. A capela original se inicia em 63 d.C., imediatamente depois da morte de Maria Madalena, e os velhos anais afirmam que Jesus consagrou pessoalmente a capela em honra de sua mãe. Portanto, foi a Madalena e não a Maria, mãe de Jesus Cristo, que a capela de Glastonbury foi dedicada para o seu filho mais velho, Jesus justo, em 64 depois de Cristo. Quando Maria Madalena morreu, acredita-se que foi mais ou menos em 63 d.C., seu filho Joseph já era bispo de Sarraz. Em Morte de Arthur de Maury, Sarraz, ou Sarraz, é apresentado como o rei do rei Evelake, mencionado na história de Galahad, filho de Lancelot. O conto começa quando Galahad herda um escudo, seria um escudo sobrenatural até então de Cristo, e encontra o misterioso Cavaleiro Branco. E em pouco tempo apareceu Galahad, quando o Cavaleiro Branco dele se aproximou pelo eremitério, e os dois se cumprimentaram cortesmente. Senhor, disse Ser Galahad, por este escudo muitas maravilhas se sucederam.
Senhor, disse o cavaleiro, aconteceu no 32º ano após a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, que José de Arimateia, o gentil cavaleiro, que tirou nosso Senhor da cruzada sagrada, partiu em Jerusalém com um grande grupo dos seus. E ele pelejou até chegar a uma cidade chamada Sarraz. E na época em que lá chegou, havia um rei chamado Evelake, que fazia uma grande guerra contra os sarracenos, e especialmente um sarraceno que era primo de Evelake, um rei rico e poderoso que marchou por essas terras, e seu nome era Ptolemy. Assim, um dia ou dois se encontraram em batalha. Sarraz era Sahar-Azar, na costa mediterrânea, talvez mais bem conhecida como Gaza, o antigo centro filisteu onde Sansão encontrou seu fim. Isso é visto em Juízes 16. Não há registros de um rei Evelake, mas o nome é uma variante literária do título Avelak, que seria encontrado em várias genealogias de soberanos e santos. Era uma palavra sujeita a muitas formas diferentes, como Abalek, Arabak e Amalak, mas todas derivadas do termo egípcio grego Alabak. Novamente, a palavra não representa um nome, nem sobrenome ou nome de família, mas um título. São Jerônimo, mais ou menos entre 340 e 420 d.C., tradutor da Bíblia para o latim, dizia que Tibério Alexandre, o procurador da Judéia a partir de 46 d.C., era filho de Alexandre Licímaco, Alabak de Alexandria. Em essência, embora politicamente aplicado a magistrados responsáveis pela justiça entre os judeus, o termo Alabak indicava um líder, um chefe da comunidade. O conto do Cavaleiro Branco, como vimos anteriormente, dizia que o inimigo sarraceno de Evelake era Ptolemy, que seria Ptolomeu, o fingido ou falso, também mencionado em The Anquities de Josefo. Ptolomeu, o arquiladrão, foi finalmente traduzido em correntes e morto, mas não sem antes ter espalhado mal e destruição entre os idumes e árabes. A pessoa diante do qual Ptolomeu foi apresentado era o procurador da Judéia, Cúspio Fado, o antecessor de Tibério Alexandre, que mandou executar Ptolomeu por volta de 45 depois de Cristo. O Cavaleiro Branco continuou sua história, contando que o bispo Josephs informou ao rei Evelake que seria morto por Ptolemy e a menos que abandonasse a crença na velha lei e acreditasse na nova lei. Então, lá ele lhe mostrou a fé verdadeira da Santíssima Trindade. Evelake se converteu imediatamente, o escudo do Digníssimo lhe foi dado de presente, o que lhe permitiu derrotar Ptolemy. Posteriormente, Joseph batizou o rei Evelake antes de sair para pregar o evangelho na Grã-Bretanha. A força do enigmático escudo branco estava em sua cruz vermelha e num véu místico que ia diante do escudo, com o nome de Jesus. Isso faz lembrar a conversão do filho de Vespasiano. Conforme narrado na Vindicta Salvatoris, ele foi curado da lepra por um sudário etéreo que trazia a efígie de Messias. Para concluir, o Cavaleiro Branco relatou que, seguindo as instruções de Josephs, o escudo foi guardado com toda a segurança pelo santo eremita Nassien. Ficou com ele numa abadia após sua morte para ser resgatado um dia por Sir Galahad. Nas palavras do bispo Josephs, pouco antes de morrer, o último da minha linhagem o usará em volta do pescoço e com ele realizará muitas maravilhas. Em De Sancto Joseph e outras fontes, Nassien ou Nation é descrito não como um eremita, mas como um príncipe da Média. Historicamente, o príncipe Nassien de Septimanian Midi era o ancestral do século V dos reis franco-merovingios e entre seus descendentes também se incluíam os senescais, que seriam os servos de Dol e Dinan, na Bretanha. Esses poderosos mordomos Mor eram descendentes da mãe de Lancelot, Viviane II d'Aquis, rainha dinástica de Avalon, e foram os progenitores da mais influente linhagem dos Despossini, que seria a casa real escocesa de Stuart.
Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.